Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e podcast do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu quero trazer para vocês algo que eu já queria há muito tempo para deixar bem registrado aqui no nosso canal e podcast, que é quem foi essa pequena grande mulher Nise da Silveira. E sim, independente de qualquer coisa, ela faz parte da história do Brasil. E eu quero trazer aqui pelo menos uma pequena contribuição para deixar muito bem registrado. Lembrando que eu vou deixar aqui mais imagens da Nise, e vocês que estão ouvindo, o podcast, vocês podem conferir lá no canal Alma Junguiana. Vamos lá? Nise Magalhães da Silveira nasceu em Maceió no dia 15 de fevereiro de 1905. Nise, ela foi uma médica psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Ela, essa pequena grande mulher, revolucionou o tratamento daquele que é chamado de doente mental no Brasil. Foi aluna de Carl Gustav Jung e depois passando a ser analisanda e grande amiga da grande colaboradora de Carl Gustav Jung, a Maria Louise von Franz, uma grande analista junguiana. Essa pequena grande mulher, Nise da Silveira, ela dedicou sua vida ao trabalho com, entre aspas, doentes mentais, manifestando-se radicalmente contra as formas que julgava serem agressivas nos tratamentos de sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, o eletrochoque, a insulinoterapia e a lobotomia. Nise ainda foi pioneira em entender e enxergar o valor terapêutico da interação dos pacientes com animais, que ela mesma chamou de coterapeutas. Nise era filha do professor de matemática Faustino Magalhães da Silva e da pianista Maria Lídia da Silveira. Sua formação básica realizou-se em um colégio de freiras, na época exclusivo para meninas, o Colégio Santíssimo Sacramento, localizado na cidade de Maceió. Seu pai, ele foi jornalista e diretor do Jornal de Alagoas e professor de matemática. Em 1921 a 1926, Nise cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, onde se formou como a única mulher entre 157 homens daquela turma. Nise foi uma das primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Casou-se nessa época com o sanitarista Mário Magalhães, seu colega de turma na faculdade, com quem viveu até o seu falecimento em 1986. O casal não teve filhos, por um acordo entre ambos que queriam dedicar-se intensamente à carreira médica. Então, na capital do Brasil, Nise se engajou na área médica, com diversas publicações nos avanços da medicina. Durante a intentona comunista, foi denunciada por uma enfermeira pela posse de livros marxistas. A denúncia levou à sua prisão em 1936, no presídio Frei Caneca, por 18 meses. Nesse presídio também se encontrava preso Graciliano Ramos, de quem ela tornou-se uma das personagens em seu livro Memórias do Cárcere. Em 1936 a 1944, Nise permaneceu com seu marido num estado da semiclandestinidade, afastada do serviço público por razões políticas. Durante o seu afastamento, fez uma profunda leitura reflexiva das obras de Spinoza, material este publicado em seu livro Cartas a Spinoza, em 1995. Em 1944, foi reintegrada ao serviço público e iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde retomou sua luta contra as técnicas psiquiátricas que considerava agressivas aos pacientes.
Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, recusando-se a aplicar eletrochoques em pacientes, Nise da Silveira foi transferida para o trabalho com terapia ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. Assim, em 1946, fundou naquela instituição a seção de terapêutica ocupacional. No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes exerciam sob o título de terapia ocupacional, ela criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da criatividade, revolucionando a psiquiatria então praticada no país. Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem e pintura que criou na instituição, valorizando-os como documentos que abriam novas possibilidades para uma compreensão mais profunda do universo interior do esquizofrênico. Este valioso acervo alimentou a escrita do seu livro Imagens do Inconsciente, participando de exposições significativas como a Mostra Brasil 500 anos. Poucos anos depois da fundação do museu, em 1956, Nise desenvolveu outro projeto também revolucionário para sua época. Criou a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas. Neste local, podiam diariamente expressar sua criatividade, sendo tratados como pacientes externos numa terapia intermediária entre a rotina hospitalar e sua reintegração à vida em sociedade. Nise foi pioneira na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais, que costumava chamar de coterapeutas. Percebeu essa possibilidade de tratamento ao observar como melhorou um paciente a quem delegara os cuidados de uma cadela abandonada no hospital, tendo a responsabilidade de tratar deste animal como um ponto de referência afetiva estável em sua vida. Ela expõe parte desse processo em seu livro Gatos, a Emoção de Lidar, publicado em 1998. Por intermédio do conjunto do seu trabalho, Nise da Silveira introduziu e divulgou no Brasil a psicologia analítica, a psicologia de Carl Gustav Jung. Interessada em seu estudo sobre mandalas, tema recorrente nas pinturas de seus pacientes, ela escreveu em 1954 a Carl Gustav Jung, iniciando uma proveitosa troca de correspondência. Jung a estimulou a apresentar uma amostra das obras de seus pacientes, que recebeu o nome A Arte e a Esquizofrenia, ocupando 5 salas no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em 1957 em Zurique. Ao visitar com ela a exposição, ele a orientou a estudar mitologia, como uma chave para a compreensão dos trabalhos criados pelos internos. Nise da Silveira estudou no Instituto Carl Gustav Jung em 2 períodos, de 1957 a 1958 e de 1961 a 1962. Lá recebeu supervisão sobre a psicologia analítica com Maria Louise von Franz, a grande colaboradora e assistente de Jung. Retornando ao Brasil, após o seu primeiro período de estudos junguianos, formou em sua residência o Grupo de Estudos Carl e Jung, que presidiu até 1968. Diante disso, posteriormente, ela escreveu o livro
Jung, Vida e Obra, publicado em primeira edição em 1968. Devido à sua idade avançada, foi acometida por uma pneumonia, falecendo de insuficiência respiratória aguda no Hospital Miguel Couto, Zona Sul do Rio, em 30 de outubro de 1999. Em reconhecimento a seu trabalho, Nise foi agraciada com diversas condecorações, títulos e prêmios em diferentes áreas do conhecimento. Foi membro fundadora da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica, em Paris. Sua pesquisa em terapia ocupacional e o entendimento do processo psiquiátrico por meio das imagens do inconsciente deram origem a diversas exibições, filmes, documentários, audiovisuais, cursos, simpósios, publicações e conferências. Suas obras publicadas são Jung, Vida e Obra, Imagem do Inconsciente, Casa das Palmeiras, A Emoção de Lidar, uma experiência em psiquiatria, O Mundo das Imagens, Nise da Silveira, Cartas a Espinosa, Gatos, A Emoção de Lidar. O seu trabalho e ideias inspiraram a criação de museus, centros culturais, instituições terapêuticas similares às que criou, em diversos estados do Brasil e no exterior, como, por exemplo, o Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, Centro de Estudos Nise da Silveira, em Minas Gerais, Espaço Nise da Silveira, do Núcleo de Atenção Psicossocial, em Recife, o Centro de Estudos Imagens do Inconsciente, da Universidade do Porto, Portugal, Associação Nise da Silveira, Imagem do Inconsciente, em Paris, França. O antigo Centro Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro recebeu em sua homenagem o nome Instituto Municipal Nise da Silveira. Em 2015, foi incluída na lista das grandes mulheres que marcaram a história do Rio. Em 2016, foi lançado o filme brasileiro de longa-metragem intitulado Nise, o Coração da Loucura. Seu nome quase chegou a ser incluso no livro dos heróis e heroínas da pátria, mas a decisão foi vetada por decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado no dia 25 de abril de 2022. Na justificativa do veto está que não é possível avaliar o impacto do trabalho da Nise no Brasil. Finalizando o nosso vídeo podcast, eu gostaria de expressar aqui a minha tristeza, o meu lamento por receber essa notícia. Infelizmente, Nise da Silveira ela não vai fazer parte, desse livro dos heróis e heroínas do Brasil. A justificativa, o argumento assim é frágil, fraco, algo assim lamentável, mas mesmo assim, eu quero deixar aqui registrado o meu respeito e minha admiração pela Nise da Silveira. Foi ela que pegou pelas minhas mãos, através dessa obra aqui, que eu também falei para vocês aqui no podcast, que é Jung, Vida e Obra. Foi com esse pequeno e rico, precioso livro que eu comecei a fazer toda ligação, de todos esses sentidos, porque foi através desse livro que eu comecei a entender, de uma forma introdutória, dando os primeiros passos ali da compreensão da psicologia de Jung. E não só por essa grande contribuição que eu devo a ela, tudo aquilo que eu aprendo sobre a psicologia de Jung tem como base esse começo que é tão fundamental quando a gente começa a estudar algo muito grandioso e complexo que é a psicologia de Jung. Mas não só isso, mas a grande contribuição que Nise da Silveira nos trouxe, tanto dentro da história da psiquiatria no Brasil, a questão da divulgação da psicologia de Jung no Brasil, a admiração por ser uma das primeiras
né? Mulheres que ali, à frente do seu tempo, começa a enfrentar uma sociedade que desvaloriza aquele que está em sofrimento psíquico. Então eu devo a ela a todo conhecimento, a história da psicologia também, né? Embora ela não é muito falada nas universidades, mas infelizmente, né? Claro, mas deveria. Essa grande mulher, pequena e grande mulher, minha conterrânea, e eu quero deixar aqui registrado para vocês. Infelizmente, esse veto, não quero entrar aqui em detalhes, eu não estou no Brasil há mais de uma década, mas aqui eu também tenho a minha participação, porque temos a cidadania brasileira, nós também temos o dever de voto a cada 4 anos, né? Aqui mesmo, né, no território alemão, nós votamos nos consulados. E é muito triste, né, receber essa notícia, mas seguimos em frente, porque independente disso, a história dela não deve ser esquecida e cada um puder fazer, divulgar, mesmo que seja uma pequena gota no oceano, mas eu quero deixar essa pequena e singela contribuição. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo e podcast. Tchau a todos!